Hoje eu não estou num dia muito favorável para gravar, mas eu tive uma inspiração e eu quis compartilhar ela com vocês, né? Essa inspiração que eu tive agora, enquanto eu estava aqui estudando, fazendo meu curso e planejando o finalzinho das aulas. Mas eu ouvi, sempre tenho ouvido ministrações e quando falam de Esther eu gosto muito, mas uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu estava prestando atenção na história de Esther é que Vasti, ela tinha todo o potencial. Ela era linda, ela foi a primeira a ser escolhida pelo rei, então ela era aquela mulher empoderada, ela era uma mulher ousada, era a mulher que todos os homens gostam e queriam ter por perto. Tanto que o rei decide convidá-la a estar na presença dele para poder exibir aquilo que ele tinha de melhor. Então, ele vendo que a Vasti ocupava esse lugar, então ele decide chamar ela para exibi-la para os outros que estavam ali junto com ele, naquele banquete. Porém, a Vasti, tomada de uma ousadia e de um empoderamento que ela tinha, que não era comum para aquela época, ela pegou e disse não. Ela falou não. Ela rejeitou um pouco o papel dela. Eu fico imaginando que ela deve ter falado assim: eu não vou servir de troféu para ele. Eu não vou deixar que ele venha me exibir ali naquele momento de que ele está ali com os amigos dele, com as pessoas que talvez nem amigos eram, mas estavam ali confraternizando com ele. Então ela preferiu se recuar. Ela saiu de cena. Ela negou aquilo que ela era, que ela foi chamada para ser, que ela foi escolhida para ser. E ela perdeu. Ela perdeu o seu nome, perdeu o seu posicionamento, perdeu o seu status, porque depois disso, a história conta, a Bíblia vai nos dizer que a Vasti foi embora. O rei mandou ela embora, porque ela não aceitou o papel do qual ela exercia. Ela se encheu de um empoderamento e se desfez daquilo que era para ela ter feito. E, em contrapartida, depois o rei se arrepende, então ele escolhe outras mulheres ali para que venham ocupar o lugar dela. E a Esther acaba sendo a escolhida. E quando nós vemos isso na história, a Esther em nenhum momento ela negou para o que ela foi chamada. A Esther, todo momento que o rei precisava dela, a Bíblia não vai dizer todo esse passo a passo, mas cabe a nós imaginarmos e entendermos o contexto, as entrelinhas que fala ali na Bíblia. Então, em tudo que o rei necessitava da Esther, ela estava ali. A partir do momento em que ela foi escolhida, ela estava ali, porque ela entendeu qual era o seu papel, ela entendeu qual era o seu posicionamento, ela entendeu para o que ela estava ali. E aí então eu fico pensando, temos duas mulheres, que as duas usando de um empoderamento. Uma não entendeu o seu real empoderamento, a outra entendeu. E numa sociedade como a de hoje, se nós pararmos para analisar, Esther não seria mesmo a aplaudida, não. Se nós colocarmos aqui no contexto de hoje, né, as mulheres há de convir comigo, né? Jamais a Esther seria aplaudida por várias mulheres aqui da nossa geração. A Vasti seria. Porque a Vasti, ela disse não, ela não quis se submeter. E hoje nós vemos que nós temos uma sociedade no qual cobra isso da mulher. A mulher, ela não precisa se submeter, ela não precisa ser submissa, porque entendem tudo errado que é a submissão, né? Então, daí acabam falando que a mulher não pode ser submissa. Então, se nós pararmos para analisar, a Vasti, ela fez com que a sociedade atual aplaude. E a Esther, ela foi no seu tradicionalismo. Ela era aquela mulher moderna, culta, tinha sua ousadia, seu empoderamento, ela sabia a maneira exata de se vestir, de se portar diante das pessoas. Ela foi instruída para isso, ela foi treinada para isso. E no momento em que ela chegou lá, ela, de fato, assumiu seu papel. A Vasti perdeu seu status, perdeu seu posicionamento, perdeu seu nome, porque depois disso ninguém mais se ouve falar da Vasti. Já a Esther tem história planejada, tem um livro escrito que ficou ali mostrando que todo mundo pode ler, entender o seu real posicionamento. E isso nos traz um exemplo de como decisões pautadas em ideias ou idealizações equivocadas podem nos tirar o nosso real posicionamento, o nosso real destaque. Eu prefiro ser Esther. Eu prefiro de longe ser Esther. Porque eu entendo qual é o meu posicionamento. Eu entendo para o que eu fui chamada. E no momento certo, no tempo certo, nós iremos desfrutar daquilo. Mas desde que nós não abrimos mão do nosso posicionamento.
e entendermos para o que nós fomos chamados. Isso é empoderar, em você entender para o que você foi chamada e o que você está fazendo, para o que você está contribuindo para os outros.